Quem tem razão? Vários assuntos para nós tratarmos nessa edição do Prós e Contras. Eu quero começar com o deputado federal Alexis Fontaine, do Novo aqui de São Paulo. Deputado, sempre colaborando aqui com a Jovem Pan News. Eu gostaria que o senhor nos dissesse o que achou dessa fala do ex-presidente Lula. Ele disse que Jair Bolsonaro tem rabo preso e, por essa razão, os preços dos combustíveis não caem. Ele chegou a dizer, inclusive, que falta coragem do presidente da República de mexer, de alterar na política de preços da Petrobras. Eu gostaria de escutar do senhor. O presidente da República pode e deve interferir na política de preços dos combustíveis da Petrobras? Não pode e não deveria. O problema é que, sendo o governo dono praticamente 36% da Petrobras, dá uma coceira na mão e começa a fazer esse tipo de política econômica com uma empresa que tem capital misto, que é cotada na Bolsa de Valores no Brasil e lá em Nova York. Esse tipo de comportamento é inaceitável. Nós não podemos aceitar e começasse a fazer intervenção. Abre-se o mercado, privatiza-se a Petrobras e aí nós vamos ter regras de mercado definindo o preço dos combustíveis. Perfeito. Também quero convidar para o nosso debate o Marco Antônio Rocha, professor de Economia da Unicamp. Agora, professor, essa declaração do ex-presidente Lula não deixa de pressionar o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, a tomar, digamos, medidas mais enérgicas para conter a alta dos preços. É prerrogativa do presidente da República interferir no preço dos combustíveis? E também gostaria que o senhor nos dissesse se, na sua avaliação, a Petrobras deveria abandonar o PPI, que é o preço de paridade internacional. Bem, boa tarde. Eu vou começar pela segunda questão. Eu acho que a Petrobras deveria abandonar, sim. Eu acho que tem outras formas que não implicam numa intervenção direta do presidente da República nesse assunto, né? Quer dizer, ele não precisa interferir diretamente na empresa, inclusive o estatuto da empresa não permite isso nesse momento, mas você pode adotar, por exemplo, fundos de estabilização, bandas de suavização, tem uma série de outras formas que é possível você suavizar, né, o repasse de preço, encontrar uma solução intermediária em que o ônus não recaia todo sobre o consumidor no Brasil. No momento onde você já tem um processo de inflação global, né, você já tem uma alta de alimentos pressionando, e isso se torna mais uma pressão aí sobre o custo de vida da população. Né? A Petrobras, até 2016, ela sempre teve regras intermediárias de preço, né, algumas melhores, outras bem ruins, mas é possível encontrar soluções intermediárias. Aliás, é uma prática bem comum em quase todos os países que têm grandes empresas petroleiras. As regras de mercado e a dinâmica de mercado, a lógica de mercado, a Petrobras já está seguindo. Então, caso ela fosse privatizada, ela seguiria exatamente a mesma política de preço que ela já vem seguindo e a gente já está vendo o resultado. Né? Tem um custo imenso para a sociedade brasileira em prol de distribuição de dividendos para os acionistas da Petrobras. Eu acho que, enquanto sociedade, isso cabe no estatuto de uma sociedade, numa empresa de sociedade mista, essas duas coisas têm que ser balanceadas. Agora, deputado, o senhor acompanha esse debate já há muito tempo, o senhor integra um partido que defende uma agenda bem liberal, também defende o livre mercado. Agora, como administrar essa situação? Porque, de um lado, você tem uma companhia de capital aberto que precisa dar lucro, precisa dar resultado para os seus acionistas, mas, ao mesmo tempo, é estatal e acaba sendo pressionada a adotar uma outra política de preços que vai na contramão dessa dinâmica de mercado. Então, como agradar esses atores envolvidos, não só o governo, como os estados também, os acionistas, todo o mercado que está atrelado ao mercado de petróleo e de combustíveis aqui no Brasil e também o consumidor final? Veja, essa discussão no resto do mundo, ninguém está perguntando se o presidente da França, o presidente da Bélgica, o presidente dos Estados Unidos vai intervir nos preços dos combustíveis. A gente sabe que isso é cíclico, hoje está nesse patamar alto, um tempo atrás estava muito baixo, estava 40, 50 dólares o barril. Agora, começar a fazer intervenção no mercado, no momento desse, é pedir para poder ou criar problemas futuros.
pelo preço estar alto, nós vamos ter muitas motivações para poder procurar outras fontes energéticas, seja do xisto, como já aconteceu nos Estados Unidos, eólica, que seja painéis solares, ou que seja a bioeconomia, que você incentiva a bioeconomia, ela fica mais interessante, a economia de baixo carbono. É fato que a sociedade como um todo, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, está pagando caro por esse momento de circunstancial, vamos dizer, dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou eventualmente a desorganização das cadeias de fornecimento, supply chain no mundo, que houve graves fechamentos de portos e tudo mais. A gente precisa voltar para a normalidade. Agora, tem um preço, tem um momento difícil mesmo que tem que ser pago. Não adianta a gente começar a fazer interferência. Se o Brasil tivesse várias outras petrolíferas, se tivesse mais oferta, certamente as pressões seriam diferentes. Agora, professor Marco Antônio Rocha, Jair Bolsonaro foi eleito justamente defendendo uma política econômica mais liberal. Ele também levantou a bandeira do livre mercado, mas na prática o que a gente tem observado é um cenário um pouco diferente. Ele fez inclusive alguns movimentos que foram na contramão dessa lógica. Troca de presidentes da estatal, criticou o lucro obtido pela empresa no primeiro trimestre do ano e muitos especialistas entendem que esses movimentos de Jair Bolsonaro têm uma ligação direta com as eleições deste ano. Quando o presidente da República faz esses movimentos, ele acaba não se aproximando demais dos seus opositores, especialmente do próprio ex-presidente Lula? Olha, o preço dos combustíveis é um preço-chave na economia. Ele afeta, né, todas as cadeias produtivas, ele afeta, né, a prestação de serviços, etc. Foi por isso que, né, ao longo aí, desde, né, da reabertura política, todos os governos adotaram algum tipo de fórmula intermediária de preço, independente da orientação ideológica, né, porque, no fundo, a realidade acaba batendo na porta. E aí dá para perceber que não dá para se agarrar a uma questão vazia aí, que é uma prática de preços que cria um custo político imenso para qualquer um que está ali. Né? A gente tem que lembrar que quase 80% do transporte no Brasil, do modal logístico brasileiro predominante é o rodoviário. Né? Então, o que acontece no preço dos combustíveis já afeta a economia como um todo. Né? É um setor que é muito difícil você criar concorrência pelo tamanho das escalas operacionais envolvidas nele. Né? Portanto, é um setor altamente regulado no mundo inteiro, né? Com muita participação estatal. Na verdade, mais de 60% do petróleo produzido no mundo é produzido por empresas estatais. Né? A Petrobras não é uma espécie de jabuticaba, aliás. Entre as 10 grandes, eu acho que provavelmente 8 ou 9 são estatais. Né? A via de regra nesse setor são grandes empresas estatais. Né? Você não vê os presidentes interferindo direto, porque geralmente existe uma regra estável de prática de preços. Né? Por isso que não precisa toda hora um presidente estar reclamando sobre a prática de preços interna. Como essa prática de preços da Petrobras é simplesmente inviável, o que leva é justamente esse cenário. O presidente tem que ficar reclamando disso o tempo inteiro, né? Tentando empurrar de si própria a responsabilidade sobre esse processo. Então, eu acho que, nesse momento, é uma questão aí muito menos de orientação ideológica e mais de realismo. Né? O custo político dessa prática de preços é muito alto e isso tem que ser revertido, isso tem que ser ponderado para a sociedade e não necessariamente isso onera a empresa. Isso pode ser feito, por exemplo, via um fundo de estabilização dos royalties que são pagos para a própria União, para os dividendos que são pagos pela própria União. Então, existem fórmulas, né, mundo afora, experiências internacionais que podem ser estudadas, etc., que permitem a gente pensar em uma prática de preços que não tenha tanto impacto no curto prazo, no mercado doméstico, e, sobretudo, não crie tanta incerteza em relação, por exemplo, a contratos, que é uma questão fundamental, inclusive, numa economia de mercado. Então, causa uma série de distorções na economia brasileira que tem que ser discutido, não é uma questão de intervir ou não intervir, né? É entender a importância que tem o preço dos combustíveis dentro da economia brasileira. A política de preços da Petrobras em destaque, em discussão aqui no Prós e Contras. Nós estamos recebendo Marco Antônio Rocha, professor de Economia da Unicamp, e também o deputado federal do Novo, eleito por São Paulo, Alexis
Fontaine. Deputado, essa questão, claro, do preço dos combustíveis e também dos impostos que incidem sobre eles tem gerado muita discussão. Eu quero, inclusive, destacar para você que acompanha o Prós e Contras que os deputados devem votar um projeto que limita o ICMS sobre combustíveis e energia. Logo mais, no final da tarde, daqui a pouco a nossa reportagem vai trazer informações. E esse projeto deve ter, inclusive, algumas alterações para estados serem compensados caso haja perda de arrecadação. Deputado, de que maneira o Legislativo está, digamos, se movimentando para colaborar com esse desafio que é do país, né? Esse projeto que está sendo apresentado é para ser considerados combustíveis, não só aqueles combustíveis que vão para os veículos, né, o diesel e gasolina, mas gás e outros produtos, telecomunicação, como essenciais. Hoje existe uma carga tributária muito alta sobre esses produtos. De fato, eu também, como uma pessoa do setor produtivo, acho que a gente erra nessa forma de tributar a economia brasileira, porque isso, qualquer reflexo é motivo de inflação. A gente entende que teria que ser tributado muito mais a renda e a propriedade do que o consumo. Mas isso é parte de uma discussão da reforma tributária que não aconteceu, não está agora no momento e não vai arrefecer absolutamente nada. Veja que os estados deveriam ter feito a sua parte quando foi aprovada a alteração da tributação sobre o combustível de ad valorem para ad rem, ou seja, em vez de ser pelo valor de venda na bomba, por um valor fixo por litro de combustível, mas subiram todas as barras porque ninguém quer perder arrecadação e acabou vindo esse projeto da essencialidade dos combustíveis. Agora a discussão é perda de alguns estados que hoje têm uma alíquota de 25%, 30%. O problema é que perda em que momento? Porque hoje, com essas alíquotas e com o preço do combustível lá em cima, seja pela cotação global, né, do petróleo, seja pela variação cambial, que o Brasil também está muito apreciado, os estados estão arrecadando muito. E isso deveria ser aliviado, deveria ser arrefecido. Portanto, aparece um projeto que até eu entendo, eu gostaria de diminuir mesmo a tributação sobre aqueles artigos essenciais que é combustível e tudo mais. Mas será que nós vamos fazer isso na hora certa? Porque não corremos o risco de, no próximo momento, os estados, quando passar esse momento, não terem problemas de arrecadação. E veja que essa compensação ela vai ser só por 1, 2 anos no máximo, ela não vai ver o tempo todo. Então, não é uma discussão tão simples. É óbvio que a gente quer reduzir impostos para poder reduzir os preços, mas a gente tem que olhar a economia como um todo. Depois, onde é que os estados vão tirar essa arrecadação que não vão ter mais? Perfeito. Quero também chamar a atenção dos nossos convidados, porque nós fomos às ruas perguntar para as pessoas o que elas acham do tema e se o presidente Jair Bolsonaro, na opinião delas, pode mudar ou alterar, influenciar o preço dos combustíveis. Veja as respostas. E aí? Eu acho que não é conveniente, apesar de ser uma empresa pública e a União ter a maioria da empresa, eu acho que não é conveniente e não deveria mudar. Acredito que não tem esse poder. Eu acho que isso é uma questão de variação do mercado, eu acho que ele não tem que interferir nessa esfera, não. Eu acredito que não deveria, né, mas... Ele é o presidente, né? Tem direito de mexer. Eu acho que tudo que ele pode fazer, ele está fazendo sim. Que ele está vendo o sofrimento do povo brasileiro, inclusive de nós, entregador. Eu acho que é incorreto, porque a Petrobras tem que ser tratada como uma empresa particular. De forma que o que é refletido nela também tem que ser refletido, deve ser refletido conforme o que está acontecendo lá fora no mundo. Eu acho que a Petrobras deveria ser privatizada. Estaria resolvido tudo. Porque não é certo o monopólio dos acionistas estarem sempre cada vez mais ganhando mais dinheiro e nós, como sociedade, pagando esse preço. Então eu acho que seria o óbvio, o certo, o correto de se fazer era a interferência. Acho porque está abusivo e para nós aumentou muito o preço da matéria-prima dos alimentos. Então ficou inviável. Todo o Brasil inteiro é transportado por caminhão ou por veículos e com esse exagero de preço... Você acha que vai mudar, então, essa mudança? Eu acho que pode, acho que deve até.
Pois é, opiniões divididas. Tem gente que acha que não depende do presidente Jair Bolsonaro. Outros entendem que sim, ele pode, de alguma maneira, colocar limites na flutuação dos valores em relação ao preço dos combustíveis. Deputado, não dá para passar por esse programa, por essa temática, sem falar sobre o tema privatização da Petrobras. Eu lembro também a audiência da Jovem Pan News que o novo ministro de Minas e Energia pediu estudos justamente sobre a privatização da estatal. Alguns integrantes do governo, mais alinhados à política liberal, defendem sim a privatização, mas também não há consenso entre os parlamentares. Vários que fazem parte da base governista entendem que é um ativo importante, que trata-se de uma empresa estratégica. Na sua avaliação, deputado, a venda poderia ajudar em todo esse processo? De que lado o senhor está? Eu estou do lado da desestatização. A Petrobras já vem feito desinvestimentos, né? Está vendendo toda a sua rede de gasodutos, tem vendido algumas refinarias. Ela tem focado naquilo que, inclusive, nas grandes petrolíferas mundiais é o que mais dá retorno, né? A exploração mesmo, e não é tanto refino. O refino é alguma coisa mais um commodity. Eu sou, obviamente, a favor dessa desestatização da Petrobras. Agora, é sensível a muitos dos deputados, muito mais por uma questão política de reeleição, porque eles sabem que esse tema pode ser extremamente impopular e trazer problemas no ano eleitoral, do que propriamente saber que a responsabilidade de que uma empresa que se diz estratégica, muitas vezes ela é estratégica para o grupo de poder, podendo ser motivo de cabide de empregos, pode ser motivo de políticas econômicas com o preço da Petrobras. Vamos ver o que aconteceu no governo recente, em que a cotação da Petrobras caiu para quase 4,60 e encheu a Petrobras de ações em Nova York, mesmo aqui no Brasil, são mais de 60 bi entre demandas lá fora e aqui, por uma gestão temerária, uma gestão irresponsável. Isso tem que ser evitado a todo custo. E sendo privatizada, ela passa a não ser mais um ônus dos acionistas brasileiros, que se for mal administrada vão pagar essa conta, e passa a ser, então, algo que é dos acionistas puros da empresa que, se mal administrada, vão pagar essa conta. Professor Marco Antônio Rocha, o senhor concorda com o deputado? Também está do lado de quem defende a privatização, a desestatização? Não, eu sou terminantemente contra. Tenho a posição exatamente oposta. Eu acho que a prática mundial são de grandes empresas estatais por uma série de motivos, né? É um setor muito difícil de você ter concorrência, né, uma série de elos da cadeia, porque é muito intensivo em escala, as refinarias já operam em escala, né, muito alta para você regionalizar, né, você ter outras refinarias competindo no mesmo lugar, por exemplo, para gás de cozinha, para uma série de insumos aí da cadeia petroleira. Tem encadeamentos muito importantes para o restante da economia. A Petrobras já atua no desenvolvimento de empresas brasileiras, já atua no desenvolvimento de tecnologia brasileira, né, é orientada para a produção de tecnologia também. E esse setor é regulado, né, é estatizado, justamente pela dificuldade de você criar concorrência nele e pela existência, pela possibilidade de práticas de preço abusivos por empresas privadas num regime onde não há concorrência. Concorrência não é uma coisa que a gente escolhe, depende das características do setor. Tem setores que operam em escalas muito elevadas, onde a concorrência é muito difícil. Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, é muito difícil você regular empresas privadas que se tornam quase monopolistas no setor de petróleo, operando dentro do mercado brasileiro. O segundo questão que é importante é o papel que a Petrobras pode ter e as rendas de petróleo podem ter nesse momento em financiar a pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a transição energética no Brasil. Isso está sendo feito mundo afora, isso toma parte das agendas das grandes petroleiras estatais, e isso deveria também estar na agenda da Petrobras. É um papel importantíssimo que a Petrobras pode desempenhar, assim como está desempenhando as suas partes lá fora, de aproveitar, por exemplo, esse momento onde o preço do petróleo está bem elevado, para também fazer políticas nesse sentido. Então, a Petrobras, historicamente, ela é um instrumento voltado ao desenvolvimento econômico brasileiro. Ela sempre teve esse papel, ela por exemplo, é uma das principais depositantes de patentes no Brasil, ela atua
fortalecimento de uma série de cadeias, como petroquímica, como já atuou em fertilizantes, né, na própria cadeia parapetroleira como um todo. Então, ela é uma empresa que tem muito mais papéis do que meramente atender uma demanda de mercado. Ela é um instrumento importantíssimo para a economia brasileira e ela deve ser pensada nesse sentido, porque assim como todos os países do mundo pensam as suas grandes petroleiras, pensam em termos de estratégicos, né, na atuação estratégica dessas grandes petroleiras. E é esse papel que a gente tem que retomar da Petrobras. Agora, deputado Alexis Fontaine, gostaria que o senhor, inclusive, comentasse a fala do professor e também nos dissesse qual é o desafio número 0 do novo presidente da Petrobras. Muito provavelmente ele vai ser ratificado pelo Conselho da Estatal, o Caio Paes de Andrade, que já passou pelo Ministério da Economia, era assessor auxiliar de Paulo Guedes, creio eu, secretário de Desburocratização e também antes havia presidido a Serpro, que é uma empresa de tecnologia e processamento de dados do governo federal. Por gentileza, deputado. Eu entendo que o desafio dele é, óbvio, a demanda do presidente da República de querer, de alguma forma, reduzir esse impacto do preço dos combustíveis na vida do cidadão brasileiro. Inclusive, que a gente sabe que isso também dá reflexos na inflação, na economia como um todo. Mas tem amarras, é um jogo que não é simples, não é simplesmente uma vontade. Com certeza o presidente da República não pode vir com uma decisão de cima para baixo e falar eu quero que baixe de qualquer forma, porque as consequências disso são muito fortes na própria Petrobras. Vamos lembrar que bem no começo do governo Bolsonaro houve um reajuste de diesel e o Bolsonaro foi lá, interveio, já trocou o presidente, já fez uma confusão. E o Paulo Guedes ficou olhando para a casa lá dele e falou, e aí o próprio presidente falou, fiz besteira, né, Guedes? Ele falou, fez porque agora acabou de perder a credibilidade da empresa, caiu as ADRs, caiu a cotação da Petrobras, todo um efeito secundário de falta de seriedade na Petrobras. Então, eu entendo que o desafio tem que ser preocupado mesmo, a gente tem que estar vendo forma de fazer isso, seja redução de impostos, o governo federal tem feito isso, os estaduais poderiam colaborar nisso, mas os estados normalmente querem ter mais arrecadação porque é ano eleitoral, é ano de reeleição e eles querem ter muito caixa para poder fazer benefícios em municípios. A gente tem observado isso muito no estado de São Paulo, o que é, de novo, um uso político de uma arrecadação que poderia não ocorrer e deixar na mão do consumidor. Infelizmente, o componente político atrapalha muito essa redução do preço dos combustíveis. Pois é, professor Marco, como o mercado acaba absorvendo e digerindo essas ações por parte do Executivo Federal, trocas constantes na presidência da estatal, declarações que muitas vezes acabam influenciando até na cotação dos papéis na Bolsa de Valores? O que acontece com a Petrobras afeta muito, não só o valor de mercado da Petrobras, mas o que acontece na Bovespa como um todo, em conjunto. Por isso que eu volto no ponto que eu comentei no início do programa. A tentativa de levar adiante uma prática de preço que é insustentável é que cria esse cenário de incerteza, né? Por exemplo, o governo poderia adotar um fundo de estabilização, definir uma regra clara para isso, né? Uma regra que permanecesse, que fosse viável no longo prazo, e isso diminuiria muito a incerteza referente ao que pode acontecer com a empresa. No cenário que está, quer dizer, uma prática de preço que cria uma bola de neve em termos de custo político cada vez maior com uma eleição que se chega, é óbvio que isso cria um clima de incerteza imenso sobre o que pode acontecer com a empresa. Então, portanto, nesse momento, o que deveria estar sendo discutido é realmente uma regra de preço que estabilizasse, né, esse movimento, que fosse viável no longo prazo, que não onerasse a empresa de forma demasiada. E isso diminuiria a incerteza sobre o que pode acontecer e as intervenções que a Petrobras possa vir a passar. Então, eu acho que essa seria a melhor saída política, né? Discutir essa questão logo. O problema é o que fazer com os operadores, com os importadores dentro do mercado brasileiro. Como é que a Petrobras também tem que equacionar isso, já que a oferta importada aumentou bastante. Então, quer dizer, essas partes que tem que sentar para discutir, na empresa, sociedade, governo, né, os outros operadores do mercado,
e se chegar a uma regra que diminui a incerteza sobre o que vai acontecer daqui em diante com a prática de preço da Petrobras. Perfeito. De antemão, eu quero agradecer demais a participação dos nossos convidados. Debate de alto nível, tema importante porque mexe com a vida de todos nós. Mas para a gente fechar esse assunto, eu vou pedir, por gentileza, uma fala de encerramento de 1 minuto para cada um. Mais uma vez, agradeço a gentileza. Deputado, o que a gente pode esperar nesse ano de eleição, Petrobras, vários desafios, tocamos em pontos sensíveis aqui, mas qual é o prognóstico do senhor em relação a esse desafio apresentado para a Petrobras, mas também para o governo federal, além do Legislativo Federal? Eu insisto novamente que a gente tem que mexer principalmente na questão de impostos, aquilo que pesa muito em cima do preço dos combustíveis e que é a parte que o governo acaba tendo benefícios. A Petrobras teve um lucro extraordinário. De um certo lado, a gente pode assim comemorar isso pela boa administração da empresa, mas, por outro lado, talvez pela falta de mercado, a falta de competição, ela acaba abusando da sua condição de player quase que único no mercado. E aí, obviamente, tem resultados fantásticos, porque não tem quem a pressione a diminuir os seus custos ou o seu preço de ponta de venda. Então, eu entendo que a gente tem que... É transitório esse momento não é permanente. A gente sabe das conjunturas externas que estão influenciando. Tem as internas também, vamos lembrar do custo Brasil, né? E a gente faz parte da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo justamente para trabalhar com isso, de forma a gente diminuir esses custos do Brasil e poder reduzir o custo de produção e poder entregar um combustível mais barato à ponta para o consumidor. É um ano de desafios, com certeza, questões eleitorais que acabam contaminando essas discussões, mas eu entendo que a gente não pode ficar toda hora intervindo na economia, uma vez que tem uma externalidade extraordinária. Temos que ter visão e políticas de longo prazo. Agora, o fechamento, as considerações finais de Marco Antônio Rocha, professor de Economia da Unicamp. Qual é o prognóstico do senhor para os próximos meses, quando falamos da Petrobras, política de preços, e também o governo federal, que está diretamente envolvido com uma questão que pode ser crucial, né? As eleições. Isso. Eu acho que tem uma pergunta aí que pode representar bem, né, o que está sendo discutido. Qual estatal de petróleo no mundo está sendo vendida nesse momento? Nenhuma. Nenhum país está abrindo mão nesse momento da sua grande empresa petroleira, né? Porque se coloca uma série de desafios pela frente, que vem da crise lá de trás, que passa pela Covid, né, que tem todo o problema da crise ambiental. Então, todos os países estão pensando, né, as suas empresas nacionais, as suas empresas estatais, inclusive da cadeia de hidrocarbonetos, em seu papel estratégico nesse momento. E esse é o papel histórico da Petrobras, que ela sempre desempenhou. Ela sempre foi uma empresa muito ativa na área de tecnologia, ela sempre foi uma desenvolvedora, né, do sistema industrial brasileiro, e pensar a Petrobras como uma mera empresa para remunerar acionista é apequenar o papel histórico da empresa. Eu acho que a gente tem que recuperar o que é a missão da Petrobras em termos do desenvolvimento nacional. Quanto à política de preços, eu acho que ela vai acabar sendo mexida, porque, como eu disse, o custo político que ela está criando em véspera de eleição vai acabar fazendo a realidade prevalecer, né, o realismo acabar prevalecendo nesse momento em relação ao que o presidente vai fazer. Então, se eu fosse para fazer alguma aposta, eu faria que a mudança do presidente da Petrobras já visa uma certa mudança do conselho para a mudança do estatuto, para que se possibilite uma alteração no preço dos combustíveis, na prática de preços dos combustíveis da empresa. Eu acho que esse é o cenário mais realista que tá se desenhando nesse momento. Pois é, muitos assuntos para nós tratarmos em uma outra edição do Prós e Contras. Sintam-se convidados. Quero agradecer demais Marco Antônio Rocha, professor de Economia da Unicamp, e também ao deputado federal do Novo por São Paulo, Alexis Fontaine. Voltem mais vezes à Jovem Pan News.